Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. E eu achei engraçado que eu abrindo aqui no YouTube aqui para ter um feedback das mensagens, né? O que eu faço é sempre abrir a transmissão que está acontecendo no YouTube, assim eu posso acompanhar os comentários. E aí o comercial que rodou foi: vai começar o destrave de sua vida. Eu pensei, pô, não, vai começar o Léo Estopa ao vivo, não um destrave de sua vida. Até que o Léo Estopa ao vivo pode ser o destrave, talvez, mental, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, elas querem ficar travadas mentalmente, querem ficar acreditando no oba-oba. Mas deixa eu agradecer vocês pelas participações. Muito obrigado, pessoal. Eu queria convidar todos para virem participar com a gente. E quero pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu já tentar colocar aqui. Tentar, porque sempre quando eu tento, depois eu tenho que fazer um ajuste aqui nos monitores. Então deixa eu agora ajustar para entrar no ar aqui os comentários. Muito obrigado a todas as pessoas que estão participando. Agora colocando no tamanho que fica legal para ler aqui os primeiros comentários da noite. Então, muito obrigado, Robson Henrique. Muito obrigado, Flávio Tinoco. Boa noite, Estopa. O Temer Cipip. Rafa Moreira. Léo, cadê a Val do Açaí? Agora a Val do Açaí vai aparecer, viu? Agora a coisa é bem diferente, porque agora, isso é inclusive um dos assuntos de hoje, agora o Flávio Bolsonaro e o Queiroz tiveram o sigilo bancário decretado. E eu tenho certeza que todo eleitor do Bolsonaro gostou disso. Sabe por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro não tem corrupto de estimação. O eleitor do Bolsonaro é aquela pessoa que não quer coisa errada. Então, abrir o sigilo bancário é uma coisa fantástica, porque aí o Flávio vai ter a oportunidade, o Flávio e o Queiroz terão a oportunidade de mostrar para o mundo que tudo que falam a respeito deles é mentira. Não se iludam. O eleitor do Bolsonaro está puto de raiva, os que sobraram estão nervosos, estão tentando defender para que o Flávio Bolsonaro não seja investigado. Mas espera aí, os bolsonarianos não são aqueles que são contra a corrupção? Os bolsonarianos não são aquelas pessoas que não têm corruptos de estimação? Pode até ser, sabe? Tem sim esse papo, foi essa conversa, o mesmo trabalho que a gente está tendo aí para colocar ele na presidência, a gente vai ter para tirar depois, se for preciso. Não era essa a conversa, mas tudo é mentira, gente. Agora, eleitores do Bolsonaro estão revoltados com a quebra do sigilo bancário do Flávio. Sabe o que isso me mostra? Eu fico envergonhado de dizer que isso me mostra que os eleitores do Bolsonaro, eles não são contra a corrupção. Eles só eram contra, infelizmente, só eram contra o partido que revertia parte da arrecadação pública para as pessoas mais humildes. Eles nunca foram contra a corrupção, principalmente a classe média, que votou no Bolsonaro contra a redistribuição de renda. Muito obrigado, Sacha Band. Ele fala: o Léo Estopa destravou minha vida com relação ao PT. Saudades. Muito obrigado, Sacha. Vamos ter um evento aí agora, parece que no Paraná, depois em Recife. Eu sei que eu tô nesses eventos aí, Sacha. Quem sabe a gente não se encontra lá. Nos conhecemos pessoalmente no evento de São Paulo, né? Então deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado ao primeiro superchat da noite, ao amigo Sacha Band. E conforme você previu, o fim das normas de segurança do trabalho. Estopa acabou a segurança no trabalho e os policiais não vão usar coletes. Gente, eu nessa qualidade de comentarista político que faz previsão de desgraças, quando eu faço uma previsão de uma coisa como: olha, direitos trabalhistas não se resumem a férias e 13º. Obviamente, eles vão tentar criar uma viabilidade à escravidão no Brasil com o fim das normas, né? O fim da exigência da segurança no trabalho. Quando eu faço esse tipo de comentário, existem duas... Quando eu fico sabendo que as coisas que eu comentei estão acontecendo, existem duas formas de eu reagir. A primeira forma é: olha, eu realmente percebi que isso aconteceria, mas a outra forma é: a merda aconteceu. E sabe aquele serviço que você nunca
assim, obviamente, o que me faz feliz nesse trabalho que eu faço é o carinho de vocês. O que me faz feliz nesse trabalho que eu faço é, sem dúvidas, a companhia de vocês todas as noites, mas o meu trabalho é prever desgraça. Isso não é uma coisa divertida, né? Só agradecendo aqui as pessoas que estão também no Facebook. Se vocês do Facebook puderem compartilhar se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. E no YouTube também. É claro que tem assuntos importantíssimos, né? São assuntos de coisas que estão acontecendo agora, sobre essa questão aí do Flávio Bolsonaro agora ser a bola da vez, e parece que realmente ele vai levar muita pancada. Eu vou falar sobre isso de uma forma mais profunda. Quando eu falo uma forma mais profunda, aquela teoria da conspiração que eu entro, falando das elites que disputam o poder, etc. Mas enquanto a gente compartilha para aumentar um pouco a audiência, eu vou aproveitar esse início de live para falar sobre uma coisa que às vezes as pessoas não consigam perceber, que são os direitos trabalhistas que começaram a ser atacados no governo Temer e agora eles vão acabar de vez no governo Bolsonaro. Deixa eu ler aqui o Felipe Amorim, e obviamente a gente vai voltar nesse tema. Ele falando: Léo, não se iluda, o Sérgio mau caráter Moro vai proteger o Queiroz, vai criar uma prova de inocência para ser divulgada na mídia. Exatamente o que fez o Alexandre de Moraes para conseguir chegar até o STF, né? Ele conseguiu pegar o cara que estava fazendo algumas chantagens contra a Marcela Temer. Tem pessoas que acham que tinham fotos da Marcela, né, fotos dela pelada naquele celular, e seria isso aí o motivo de desespero do Temer. Eu já acho que não. Acho que o motivo de desespero do Temer é porque o rapaz estava fazendo uma chantagem a nível político. Como esse rapaz estava fazendo chantagem, ou seja, ele era um egoísta que estava utilizando o seu conhecimento de hacker para tentar ganhar o seu dinheirinho, para mim que apodreça na cadeia. Obviamente, se ele tivesse usando o que ele encontrou no telefone da Marcela para o bem, para expor para a sociedade o que significa, o que significava o Temer desde aquela época, né? Obviamente, hoje eu estaria dizendo que ele está preso, né? Que seria um herói preso, mas não. Era só um picareta querendo se aproveitar e tirar vantagem. Então, para mim, que apodreça na cadeia. Pode ser que seja isso sim, Felipe Amorim. Pode ser que o Moro tente mostrar a sua fidelidade nesse momento para garantir sua vaga no Supremo. O Bolsonaro já avisou para o Moro que está por dentro de que ele é o primeiro a ser indicado para o Supremo. O Bolsonaro já avisou isso. E agora a nossa missão é lutar para que o Bolsonaro não faça isso. E a única forma do Bolsonaro não fazer isso é o Bolsonaro deixando de ser presidente. Porque o próximo indicado do Bolsonaro é o Sérgio Moro. Então o Bolsonaro tem que cair antes da indicação do próximo ministro do STF. Eu falei que eu ia esperar a live crescer um pouco. Eu peço para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. A Cassandra Benevides, eu sempre soube que o Moro iria para o STF. Cassandra, esse é o combinado. A gente tem que lutar para que isso não aconteça, mas esse é o combinado, né? Ainda não aconteceu. Importante, tá, gente? São 18 meses de agora até o momento em que o Bolsonaro indicará o primeiro-ministro do STF. Isso se eles não fizerem o que fizeram com teoria, né? Se não derrubarem um avião de um ministro para o Moro ir para o STF mais rápido. Então, vamos lutar para que isso não aconteça. Claro, se o Moro chega no STF, o poder dos Estados Unidos dentro do Brasil vai ser uma coisa inenarrável. Ele praticamente vai ter sido recompensado aí com o mais alto cargo do Poder Judiciário por ter cometido uma prisão ilegal contra o ex-presidente Lula. E o mais interessante, né, que o requisito para estar no STF é um grande conhecimento jurídico. Aí chega o Sérgio Moro, que é uma pessoa que é ridicularizada pela Academia de Ciências Jurídicas, né? Aqui é Sandra Nascimento. Léo, cadê a caixa postal para eu mandar nosso lindo artesanato para a Luísa? Sandra, vamos providenciar a caixa postal, mas, por favor, entre em contato, a gente passa o endereço, não tem problema não. Eu agradeço muito o carinho. Bom, mas, Léo, como vai ser possível esquecer que é com o Supremo com tudo? É porque agora, Cassandra, o próprio Supremo está sendo devorado, porque, olha, a intenção
do poder externo é derrubar o Supremo e tudo. Antes, no início do Grande Acordo Nacional, eles imaginavam, no início do Grande Acordo Nacional, eles imaginavam que eles seriam os donos do Brasil, né? Eu falo dos ministros do STF. Agora eles perceberam que não, que eles também estão na reta para serem chutados por esse grande acordo nacional que não tem nada de nacional. É um grande acordo que só foi chamado de grande acordo nacional porque os políticos e o próprio Supremo, contudo, tinham a ilusão que eles estariam fazendo um grande acordo nacional, mas o acordo aconteceu lá fora. E esses ministros que acham que mandam alguma coisa aqui, não mandam muita coisa assim como eles pensam. Deixa eu agradecer a vocês pelos compartilhamentos, agradecer vocês pelas participações. E eu vi que um colega perguntou quem fala a verdade, Bolsonaro ou Moro. Lógico que o Bolsonaro não teria, o Moro não teria aceito sair. Gente, é muita ilusão imaginar que o Moro teria aceito sair da magistratura, que é um cargo vitalício até aposentar, para entrar sair da magistratura para entrar ser o ministro do Bolsonaro. Assim, a troco de nada. Lógico que o combinado era a indicação para o STF. Isso é uma coisa que qualquer pessoa... Assim, tanto é que qualquer pessoa já sabia disso, que logo que o Moro entrou no governo do Bolsonaro, o primeiro comentário meu foi esse. Falou, obviamente o combinado foi o apoio do Moro contra a primeira indicação do STF. Tá aí nas gravações, é só vocês assistirem o Léo ao Quadrado e o Léo Estopa ao vivo de um dia após a declaração que o Moro faria parte do governo Bolsonaro. Então, gente, é claro, isso é uma coisa óbvia. Qualquer um consegue perceber isso. Se os fãs do Moro não conseguirem entender que isso aconteceu de caso pensado, se os fãs do Moro não conseguirem entender que o Moro condenou o ex-presidente Lula para ter esse cargo no STF, olha, vamos cair na real, né? É uma ilusão, assim, muito grande na cabeça das pessoas. Olha que legal, Maria Helena. Léo, manda um abraço para Caçapava, São Paulo. Abração para Caçapava. Já estive em Caçapava várias vezes. A minha irmã morou aí em Caçapava por um tempo. Deixa eu dar o Vanice Dani, boa noite a todos. Diana Teles, boa noite, Léo Estopa. Marcos, parece que é Xavier, fala Léo Cabelo alá Haddad. Deve ser porque eu, assim, nesse negócio meu nessa confusão minha de obra e etc e tal, eu não tenho realmente penteado o cabelo, assim, não tenho cortado o cabelo, né? Não sei se o Haddad não gosta de cortar o cabelo também. Camille Silva, Flavinho deve estar limpando as lágrimas com a bandeira. O bicho tá pegando. Tanto é que eles já falavam de um tsunami e significa que esse tsunami pode estar começando a chegar, nesse caso Queiroz. Isso pode ser o início de uma grande perseguição da elite, né? Eu vou falar sobre isso. Deixa eu só ver se eu... Deixa eu só ver se eu encontro aqui alguma contextualização a respeito de normas trabalhistas para colocar na telinha aqui para falar sobre o assunto. Cláudia Silva, boa noite. Qual seria o verdadeiro propósito dessa declaração do verme? Que todos já sabíamos. Burrice outra vez? Sei não. Muito estranho. Então, tem várias teorias, tá, Cláudia Silva? Olha, uma teoria que eu tenho, eu consigo ver de duas formas. Uma delas é, o Bolsonaro faz uma declaração pública de que o Sérgio Moro será o próximo ministro do STF para agradar a sua base. Por quê? No mundo jurídico, no mundo que pensa, no mundo que sabe que 30% de 100 não é 3,5%, o que o Sérgio Moro fez, né, esse combinado que o PT já inclusive iniciou um processo aí por corrupção, porque afinal de contas isso é crime, né? Você combinar que você vai receber algo depois daquele, isso obviamente é crime. O que o Bolsonaro confessou foi de que ele cometeu, né, a corrupção passiva e o Moro cometeu a corrupção ativa. Só que o Bolsonaro não tem conhecimento jurídico, né? O Bolsonaro é um bobão. O que o Bolsonaro pode ter tentado fazer nesse momento é ter chamado a atenção da sua base de aliados que ele vai colocar o Moro no STF. Isso é um sonho dos fanáticos que acham que o Moro significa realmente a luta contra a corrupção. Isso é um ponto. Então, assim ele estaria tentando segurar o Moro
na presidência. Olha, continua aí, você vai pro STF, tal, e diminuímos um bocado a possibilidade do Moro traí-lo, né, nesse complô aí que se levanta aí contra o próprio Bolsonaro. O outro ponto que a gente tem, né, isso e assim também desestabiliza a campanha do Moro para presidente, né, porque o Moro já está aí, obviamente, em campanha para presidente, forçando a barra com esses projetos de lei contra a corrupção, contra o crime e tal. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que ele realmente quis chamar a atenção das pessoas que o Moro teve segundas intenções no caso de participar do governo dele, e é uma forma já de bater no Moro, porque o Lula está vindo com força total, né? A força do Lula é uma coisa muito difícil de se conter, então existe essa possibilidade do Bolsonaro já estar desbancando o Moro, porque olha, como que o bolsonarismo trabalha? O bolsonarismo trabalha através da destruição da autoridade da pessoa, do oponente. Então, por que os eleitores do Bolsonaro não gostam de universidades? Porque livros do MEC, eles destruíram a autoridade antes. O Olavo de Carvalho, há pouco tempo atrás, e pouco tempo que eu falo na semana passada, ele já estava com teorias para destruir a autoridade dos generais, né, metendo pau nos generais. Agora o Bolsonaro já traz essa coisa de que o Moro, na verdade, quer a boquinha. A boquinha do Moro é ser ministro do STF. Então isso significa que até mesmo o Sérgio Moro pode estar tendo a sua popularidade destruída pelo Bolsonaro através dessa estratégia de falar que o Sérgio Moro tem essas segundas intenções. Então, assim, pode ser que seja para se aproximar mais do Sérgio Moro ou para se distanciar. E é por isso que eles se contradizem, porque o Sérgio Moro, se ele entrou como ministro do Bolsonaro com essa promessa de ir para o STF depois, ele cometeu o crime de corrupção, né? Ele foi, obviamente, conquistado aí como servidor público para fazer alguma coisa com promessa de paga futura. E isso é, sem dúvidas, o crime, né? Ou que vai receber triplex, ou que vai receber dinheiro, ou que vai receber um cargo. Tudo é corrupção. Gata Negra fala: vivemos no país que está em 4º lugar no número de mortes em acidentes de trabalho no mundo. Eis a decisão do presidente. Brasil, 2019. Muito obrigado, Gata Negra, pelo comentário. Cláudio Alves: percebi o caráter partidário da Lava Jato desde o seu primeiro dia. Como tantas pessoas foram incapazes de perceber o mesmo, é difícil aceitar isso. E isso mostra que talvez o Brasil precisa perceber isso, né? Eu vou trazer para vocês essa notícia aqui. Isso que eu estou trazendo para vocês como notícia é o assunto de praticamente, talvez 50 vídeos meus. Tenho falado sobre isso várias vezes, né? Quando o Brasil começou a comentar a possibilidade de redução dos direitos trabalhistas, o que eu mais falei com as pessoas era isso: olha, pessoal, não se iludam. Direitos trabalhistas não se resumem a férias e 13º. Existe um problema muito sério em se relativizar direitos trabalhistas e imaginar que direito trabalhista é coisa de vagabundo. Por quê? Porque uma parte do lucro dos capitalistas, ela fica na proteção do trabalhador. Então, dentro dos direitos trabalhistas estão, obviamente, as normas que protegem o trabalhador, saúde e segurança do trabalho. E eu falei que, obviamente, uma das coisas que aconteceria no Brasil era a diminuição da proteção ao trabalhador. E um dos motivos que eu tenho um pouquinho de noção a respeito da importância da segurança do trabalho, que eu sou engenheiro de segurança do trabalho, e inclusive eu estou processando o CREA, que é o Conselho de Engenharia, exatamente porque o CREA tem a visão que a engenharia de segurança do trabalho é um conhecimento que tem que ficar só com engenheiros. Aí eu fiz uma crítica e pedi inclusive ao Ministério Público Federal que processasse o CREA por pressionar as universidades no sentido de que elas não fizessem cursos de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho para pessoas de outras áreas da engenharia. Por quê? Porque engenharia de segurança do trabalho é uma coisa que tem que ser a segurança do trabalho tem que ser do conhecimento, obviamente, de todas as pessoas que trabalham, principalmente de gestores, né? E hoje no Brasil,
a segurança do trabalho não tem sido respeitada como uma coisa importante. A gente teve eventos como o evento de Brumadinho, a gente teve eventos como o evento de Mariana, né, o campo de treinamento do Flamengo que pegou fogo, e aí por aí vai. E isso porque os conhecimentos relacionados à segurança do trabalho, no Brasil, eles são tratados como sendo moeda de troca, e é o que o Bolsonaro chama de burocracia, né? Tipo assim, segurança do trabalho não é importante para quem trabalha, não é para proteger o trabalhador, é só uma burocracia. Eu tenho que falar nesse momento que o motivo, a quem deu brecha para que o Bolsonaro atacasse a segurança do trabalho, foi exatamente essa postura dos profissionais de segurança do trabalho presos ao CREA, essa postura de que, olha, a segurança do trabalho é simplesmente uma obrigação que a gente tem de fazer relatórios, fazer controle médico de saúde ocupacional, etc. e tal. Não teve um amor à disciplina segurança do trabalho. E quando essa disciplina tornou-se uma prerrogativa da engenharia, que é uma das áreas mais vulneráveis em termos de representação, vamos lembrar, o Conselho de Engenharia, ele não defende os engenheiros, ele defende as empresas. Como o Conselho de Engenharia só defende as grandes empresas querem exatamente o que o Bolsonaro quer fazer agora: desburocratizar saúde e segurança do trabalho. Então, obviamente, isso vai refletir no trabalho de engenheiros que durante muito tempo acharam que a segurança do trabalho era uma oportunidade para eles ganharem dinheiro. A nossa sociedade não percebeu a segurança do trabalho como uma oportunidade de evitar acidentes. Essa falha mental na sociedade brasileira, principalmente por culpa dos conselhos que monopolizam a segurança do trabalho, entre eles aquele que eu considero o mais cruel, que é o CREA, que acha que a segurança do trabalho é uma coisa exclusiva do engenheiro e não necessidade de todos os trabalhadores, a gente tem agora aquilo que eu falei durante várias vezes, né? Que, olha, chegaremos no momento em que o Bolsonaro vai atacar a segurança do trabalho. As pessoas estão com medo de que o Bolsonaro ataque os direitos trabalhistas, férias, 13º e etc. Claro que vai, mas a primeira coisa vai ser a segurança do trabalho, e tá aí. Bolsonaro diz que vai desburocratizar saúde e segurança do trabalho. De acordo com o Ministério da Economia, as notas regulamentadoras, NRs, de segurança e saúde do trabalho passarão por um amplo processo de modernização. Olha, pessoal, em termos de... Deixa eu agradecer S-News 7 aqui pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, S-News. Olha, pessoal, em termos de... Não, Arthur tá saboteando, falando que o CFT é pior que o CREA. Calma, o CFT tá nascendo agora, vamos dar uma chance pro CFT. Não pode ser pior que o CREA. O CREA só pensa em grana, né? Então, vamos esperar. Talvez o CFT pense um pouco na sociedade, nos profissionais. Vamos dar uma chance pro CFT, eles estão nascendo ainda. Olha, pessoal, essa questão da segurança do trabalho, ela vai numa direção totalmente contrária à realidade de outros países, de países desenvolvidos. Olha, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, formado como engenheiro de segurança do trabalho no Brasil. E eu fiz esse curso de engenharia de segurança do trabalho no Brasil exatamente porque eu achei a segurança do trabalho um assunto muito importante, porque eu estava estudando o assunto lá na Inglaterra. Lá a coisa é muito levada a sério. As normas de segurança do trabalho na Inglaterra, elas são muito mais pesadas que as normas de segurança do trabalho no Brasil. Então a pergunta básica é, o que seria modernizar as normas de segurança do trabalho? Seria criar brechas para que o Brasil, que já é líder em escândalos envolvendo acidentes de trabalho, o Brasil é líder, tá? Tivemos aqui o evento com a plataforma P36, um evento de proporção mundial. Nós tivemos aquele evento do acidente com material radioativo em Goiânia. Nós tivemos o evento da Vale, o evento de Brumadinho. Nós tivemos vários eventos bizarros. Para vocês terem uma ideia, um dos eventos mais bizarros e desumanos relacionados à segurança do trabalho aconteceu em Belo Horizonte durante a construção do Expo Minas. O teto da obra desabou depois que os trabalhadores estavam falando constantemente, olha, existe perigo de desabamento, existe perigo de desabamento. Naquela época, o dinheiro mandava tão mais
que a vida humana, que o teto desabou sobre os trabalhadores e os donos da obra mandaram compactar. Dizem que tinham pessoas gritando vivas embaixo dos escombros, e eles mandaram simplesmente jogar a terra por cima, acabar de matar para continuar a construção. Só para vocês terem uma ideia de como que o Brasil é bizarro em termos de respeito ao trabalhador. E aí vem o Bolsonaro, que obviamente não tem noção daquilo que ele está falando, né? Porque obviamente isso está vindo dos seus liberais, isso está vindo de pessoas que nunca tiveram numa pista de trabalho, nunca tiveram no chão de fábrica, só estiveram, obviamente, calculando quanto que se gasta com saúde e segurança do trabalho e chegaram à conclusão que é melhor matar trabalhadores do que investir na saúde desses trabalhadores. Então, essas pessoas, como o Paulo Guedes, que nunca devem ter pisado num chão de fábrica, para eles é muito fácil falar que as nossas normas de saúde e segurança do trabalho são normas de muita burocracia e vão desburocratizar. Mas eu, com essa experiência que eu tive de trabalho na Inglaterra, por ser formado em engenharia de segurança do trabalho no Brasil, eu falo, olha, as nossas normas de segurança do trabalho, e principalmente o que das normas que é exigido, porque as normas existem, mas não é tudo das normas que você coloca para funcionar no chão de fábrica, elas estão bem distantes da realidade das normas que são exigidas nos países desenvolvidos. Então podemos dizer que a Inglaterra, que foi onde eu trabalhei durante muitos anos, é um país extremamente burocrático em comparação com o Brasil. E por que a gente vai matar nossos trabalhadores aqui para desburocratizar, para gerar mais lucro? Isso é o governo Bolsonaro, isso é o que foi decidido nas urnas, é exatamente isso que o povo pediu. Tá aqui. Bolsonaro disse que vai desburocratizar saúde e segurança do trabalho. É claro que é um evento vergonhoso para o Brasil, principalmente levando em conta que o Brasil é um dos países que mais mata trabalhadores no mundo. É um evento muito vergonhoso, mas não é nada assim que eu poderia dizer que seria novidade. Isso não é novidade. Tanto não é novidade que durante as eleições eu falei muito sobre isso. E aí, deixa eu trazer aqui o Tony Conceição, que eu gosto muito eu gosto muito dessa galera que participa aqui, porque eu consigo lembrar de todos eles, né, que estão participando. Vem o Tony Conceição e fala, por isso que não trabalho, aí não corro o risco de morrer de morte morrida. Ué, Tony Conceição, você não falou ontem que você é negro e que você não tem problemas para conseguir trabalho? Então, você entrou aí numa contradição, né? Ontem você trabalhava muito, hoje você não trabalha porque você tem medo de morrer de morte morrida. Olha, Tony, eu vou te dar uma notícia ruim, que você vai morrer, viu? Vai morrer. Felipe Amorim também, você vai morrer. Antônio Salles, sou professor no governo do PT, os livros não eram editados pelo MEC. As editoras cadastradas iam às escolas mostrar os seus produtos e nós escolhíamos os livros. O Antônio Salles comenta aqui sobre o Programa Nacional do Livro Didático. A maior estupidez de uma pessoa que segue o Bolsonaro é acreditar que o MEC fazia os livros. Eu imagino, Antônio Salles, que os leitores e os leitores do Olavo de Carvalho, os seguidores do Bolsonaro, imagino que essas pessoas têm uma crença na existência do Dr. Mac, que é um cara barbudão que fica escrevendo livros sobre todos os assuntos. Quando você fala alguma coisa que eles querem duvidar, eles falam, mas você leu isso nos livros do Mac. Eu acho que eles acreditam que o Mac é uma pessoa, né, um senhor todo barbudão que usa camisa vermelha, obviamente com símbolo comunista na frente, e que fica psicografando livros o dia inteiro, e que todos os livros didáticos, todos os livros científicos, todo o material que é utilizado nas escolas brasileiras, desde o jardim, que eu não sei se é esse nome ainda, quando eu era criança existia jardim 1, jardim 2, então desde o maternal até o pós-doutorado, tudo é escrito pelo Dr. Mac, que fica lá escrevendo os livros de cubanização do mundo. Deixa eu agradecer as participações aqui e deixa eu lembrar vocês da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance, pessoal. Quem puder ajudar, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance dessa transmissão. Olha que legal. Cadê o comentário? Achei super massa que estava aqui. O Moro mentiu a única vez que o Bolsonaro falou a verdade. Tipo assim, olha, alguém tá falando mentira, porque os eleitores do Bolsonaro, eles são
Os eleitores do Bolsonaro acreditam tanto no Sérgio Moro quanto no Bolsonaro. E a pergunta básica nesse momento é, se os dois são perfeitos, pessoas boas que não mentem, o que está acontecendo? Porque tem uma contradição na história, né? E hoje deve ter sido, quem conhece a história lá do gato de Schrödinger, que é aquela questão lá da física, né? Porque eu não vou entrar muito em detalhes, não. Deve saber o que está passando hoje na cabeça aí dos eleitores do Bolsonaro, né? Que é o princípio da incerteza também acho que não sei pronunciar, mas Rosenberg, o princípio da incerteza. Deve ser muito louca a cabeça do eleitor do Bolsonaro hoje, porque o eleitor do Bolsonaro é, por conclusão, admirador do Sérgio Moro. Para o eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro nunca mente. E para o eleitor do Bolsonaro, Sérgio Moro nunca mente. Agora, entram em contradição Sérgio Moro e Bolsonaro. E o eleitor do Bolsonaro tem a triste tarefa de imaginar que um dos dois pode estar mentindo. Então, eu tenho certeza que nesse momento o eleitor do Bolsonaro deve estar convencido de que um dos dois entendeu errado a proposta do outro. Para que nenhum dos dois esteja mentindo, o eleitor do Bolsonaro concorda que, olha, não, o Sérgio Moro não mentiria, como o Bolsonaro jamais mentiria. Eu acho que na hora que eles combinaram, um entendeu errado a proposta do outro. Né? Vai ser isso. Deixa eu agradecer a Andréa Xavier. Muito obrigado, Andréa Xavier, pela ajuda aqui no canal. Ela fala, Estopa, hoje você falou no Léo ao Quadrado com muita propriedade sobre o toma lá da cá na relação entre Moro e Bozo, relembrando fatos importantes que o povo normalmente esquece. Recomendo a reprise dessa live ou que os ouvintes procurem na TV 247. Muito obrigado, Andréia. Olha, todas as transmissões que eu faço, os Léo ao Quadrado, da TV 247, eles reprisam como estreia um dia depois aqui nesse canal que você está assistindo no YouTube. Então, todos os dias, durante o dia, rola a reprise do Léo ao Quadrado do dia anterior nos dois canais do YouTube. Muito obrigado, Andréia. E eu convido vocês que assistam, porque realmente foi um programa muito bom. Elizabeth Oliveira, Léo ao Quadrado, só quando você está. Quando as pessoas irão entender isso? Abraços. Léo ao Quadrado, só quando você está. Quando as pessoas irão entender isso? Abraços. Eu não sei, Elizabeth, é porque de vez em quando o outro Léo que sai. O Lula, ele acha que eu sou o Léo ao Quadrado, né? Até engraçado, quando ele mandou uma carta falando do Léo ao Quadrado, ele imagina que eu sou o Léo ao Quadrado, mas a sacada é essa mesmo, que Léo mais Léo, né? Deixa eu trazer aqui um bocado de matérias que estão no 247 aqui. Bolsonaro está tão doido para se livrar de Moro quanto Moro para sair. Então, existe uma opinião dentro do 247, o 247 ele dá liberdade de opinião para todos os jornalistas, né? Então existe uma das opiniões dentro do 247 é de que existe um conflito entre os dois poderes, né? O poder moriciário e o poder bolsonaritivo, e que eles estão nesse conflito aí, nessa briguinha. Deixa eu ler aqui a introdução da Helena aqui. Hoje o único jeito de Bolsonaro se livrar do quase indemissível Moro, que provocaria um grande estrago de imagem se saísse chutando o balde, é promovê-lo ao Supremo. O que também é uma saída honrosa para o ex-juiz. Mas por que essa separação tão precoce? Questiona a jornalista Helena Chagas, dos Jornalistas pela Democracia. Tudo indica que, por incompetência política ou ansiedade em se livrar da principal estrela de sua equipe, Bolsonaro produziu um tremendo estrago. Pode ser que o Bolsonaro estava querendo realmente o Moro fora da sua equipe, mas porque o Moro tem obviamente, mais protagonismo do que o próprio Bolsonaro, mas a grande realidade é que o Bolsonaro, a estrela do Bolsonaro está deixando de brilhar por causa de tanta decepção. E nessa brincadeira do Bolsonaro sendo ofuscado, o Moro consegue conservar mais popularidade que o Bolsonaro? Claro que sim, porque o Moro não está à frente da presidência. Se o Moro estivesse à frente da presidência, ele seria o cara que estaria decepcionando trabalhadores, decepcionando bons brasileiros. Existe uma espécie de ilusão na cabeça do trabalhador de que o Bolsonaro governaria para o trabalhador. Hoje, com essa declaração de que
as normas regulamentadoras da segurança e saúde do trabalho serão modernizadas, a gente já tem uma declaração clara que o Bolsonaro está longe de representar trabalhadores. Essa coisa de que, olha, vamos desburocratizar para gerar empregos, é a mesma conversa da reforma trabalhista. É claro que a desburocratização, que vai levando cada vez mais a condição de trabalho no Brasil para uma condição de trabalho análoga à condição de escravo, ela pode gerar mais empregos. O detalhe é o seguinte: pense no seu familiar, basicamente pense no seu pai, pense na sua mãe. Você gostaria deles desempregados ou mortos num local que não tem respeito à segurança e saúde do trabalho? Eu, particularmente, eu prefiro meus familiares desempregados, passando dificuldade financeira. Nós vamos fazer, obviamente, uma hortinha, um galinheiro, arrumar uma forma de sobreviver, do que trabalhando em condições perigosas que eles podem morrer. Então, o Brasil não precisa disso. O Brasil conseguiu crescer demais sem esse desrespeito à saúde e segurança do trabalho. Então, hoje, o Bolsonaro ele perde sua popularidade e o Moro conserva uma certa popularidade, porque quem está à frente de toda essa destruição da sociedade brasileira é o Bolsonaro. Então, aos poucos, o Bolsonaro vai sendo esquecido como aquela estrela que solucionaria os problemas. O Bolsonaro está sendo apenas... A única coisa que está sobrando para o Bolsonaro nesse momento é o título de ser o cara que evitou que o PT chegasse ao poder. Então é mais ou menos assim, pelo menos o PT não ganhou. É isso que sobrou para o Bolsonaro. Ele não é mais o cara que vai resolver os problemas, ele não é mais a solução para os problemas do Brasil. Ele é o cara que conseguiu evitar que o PT chegasse ao poder. Então, quando o brasileiro entender que o PT foi o partido que mais governou pelo Brasil, ele vai começar a ter depressão de ter usado o Bolsonaro para evitar que o PT chegasse ao poder. Porque até então, pessoal, a reclamação que o brasileiro tinha contra o PT era todo o oba-oba que a mídia fez a respeito de corrupção. Só que agora o governo Bolsonaro, né, principalmente a família do Bolsonaro, agora vai ser muito exposta por casos de corrupção. E aí o brasileiro vai chegar à conclusão que ele tentou pirraçar o PT, tirando o PT do poder por causa das histórias de corrupção, e colocou no poder um grupo muito mais corrupto, só que não governa em nada para o povo brasileiro, governa só para fora. Então, tecnicamente falando, o que segura a popularidade do Sérgio Moro é exatamente o fato dele não ser o presidente, porque qualquer presidente que governar pro mercado internacional, qualquer presidente que governar contra o trabalhador e contra a economia brasileira, ele aos poucos vai ser odiado pela população. O que o Bolsonaro está fazendo pro nosso povo? O cara não está fazendo nada pro nosso povo. O trabalho do Bolsonaro está todo direcionado a vender nosso patrimônio, diminuir, sim, a proteção e saúde do trabalhador para permitir o trabalho escravo no Brasil. Aos poucos a gente está percebendo isso. E pode ser que o Bolsonaro realmente esteja querendo tirar o Sérgio Moro logo da presidência da República, porque o Sérgio Moro tem representado algo muito maior que ele, que é a esperança de um governo que faria aquilo que o Bolsonaro prometeu que faria. Então, enquanto mais as pessoas ficam nessa ilusão de que vai surgir aí dessa loucura da esquerda uma super salvação para o povo, a gente fica vivendo longe da realidade. Deixa eu agradecer mais uma vez a André Xavier pelo superchat, que é muito importante para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado de coração, André. Realmente muito importante, né, para a sobrevivência dos canais, para as despesas também do trabalho que a gente faz nessa militância aí. Odaís dos Reis: Bolsonaro de estrela para buraco negro, tão sem luz e por onde passa destrói tudo, né? O interessante do buraco negro é a capacidade do buraco negro que o buraco negro tem de absorver até as ondas eletromagnéticas, o que significa que o buraco negro é tão sem luz que você não consegue iluminar. Então, hipoteticamente falando, não adianta nem levar uma lanterna para o buraco negro, que o treco é tão maligno que ele vai sugar a luz. E o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro está conseguindo ofuscar até a luz falsa, né? A luz do Moro, que é uma luz que era uma luz que não é dele, é obviamente uma luz criada pela imprensa. Então, essa lanterna que foi amarrada no Sérgio Moro, que obviamente não tem luz própria, ela está sendo aos poucos ofuscada aí pelo poder de buraco, não ofuscado, mas está sendo apagada pelo poder de buraco negro do Bolsonaro. Então, muito obrigado, Bolsonaro. Eu só posso te agradecer, tá, Bolsonaro? Olha,
coisas básicas que nós precisamos agradecer ao presidente Bolsonaro. Talvez ele tenha sido a melhor opção para esse momento da política brasileira, porque imaginem que sem o Bolsonaro, o pobre brasileiro continuaria pensando que é rico, porque nós temos um problema sério. O pobre brasileiro precisava entender que ele é pobre. Hoje o Bolsonaro traz a desburocratização da saúde e segurança do trabalho. Então aí o pobre trabalhador, ele pensa, peraí, mas eu não era rico, né? Eu estou sendo afetado por isso aí. Agora eu que vou ter que comprar o EPI do meu bolso, porque a empresa não vai fornecer mais EPI. Agora o controle médico, né? Exame de audição, aí eu que vou ter que fazer do meu bolso, né? A empresa mais não, porque desburocratizou. Ferrou, eu sou pobre, porque isso vai pesar no meu bolso. Então, temos essa situação aí da desburocratização, vamos ver o que vai vir, por enquanto foi só uma declaração de desburocratização. E nessa sequência, o Bolsonaro também está dando para a gente a oportunidade de mostrar para o resto do Brasil que Sérgio Moro não é aquele juiz imparcial sonhado pela direita, não. O cara vendeu a condenação do Lula, ele trocou a condenação do Lula por estar no governo agora e ir para o STF depois. Então, aos poucos, Bolsonaro tem sido talvez a melhor solução para esse momento de estupidez da sociedade brasileira. Nada seria tão perfeito para mostrar para o brasileiro que ele é pobre do que o Bolsonaro. Nada seria tão perfeito para mostrar para o brasileiro que o Sérgio Moro é simplesmente um jogador, um ex-juiz na política, do que o Bolsonaro falando que a troca do Sérgio Moro para apoiá-lo na presidência da República foi ter uma vaga no STF. E olha, uma vaga no STF, ela não é uma coisa que é decidida 2 anos antes do STF abrir essa vaga. Isso é um trabalho, obviamente, grande de pesquisa, né, de quem que seria o mais preparado. Estar no STF não é simplesmente... É grande conhecimento jurídico, principalmente de ordem constitucional. Não é simplesmente porque o cara virou o juiz da Rede Globo que ele vai para o STF. Nós estamos falando, gente, de uma corte importantíssima que não lida apenas com casos relacionados à Lava Jato. É uma corte que lida com casos que envolvem a minha vida, de todos os brasileiros. Casos constitucionais. Eliane Márcia, Lula falou que Bolsonaro tem que parar de governar pros milicianos dele e governar pro povo. Lula livre. Olha, o Lula é tão gigante que ele chega ao ponto de dar instruções pro Bolsonaro, né? Quando a gente pensa que, olha, se o Bolsonaro escutasse as críticas do Lula e começasse a se comportar de acordo com as críticas do Lula, ele obviamente resolveria o problema dele. Mas aí, tecnicamente falando, como que ele ia fazer também para pagar a conta, né, da campanha? Conta alta essa aí que o Bolsonaro assumiu. Mas o Bolsonaro está dando para a gente uma oportunidade gigante de mostrar para os eleitores dele que foram feitos de bobos, né? Isso é muito importante. Queria agradecer ao pessoal pelos comentários, pelos compartilhamentos. Deixa eu trazer aqui também o canal Leonardo Estopa, que também está transmitindo. Então, muito obrigado, pessoal que está participando aqui no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer também as pessoas que estão participando pelo Facebook. Então, obrigado pelo carinho de todos vocês que estão aí na página Leonardo Estopa, as pessoas que estão também na página Dilma Resistente e as pessoas que estão na página Canal do Estopa. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que vocês fazem para chegarem aqui no YouTube, se inscreverem. Por favor, eu peço para quem ainda não foi inscrito nos canais que se inscreva, isso é muito importante. E a partir daí, quem puder compartilhar com os amigos também, eu agradeço muito. Deixa eu comentar aqui o Ricardo Neto, né, ele traz pra gente aqui se o Toffoli é tecnicamente preparado. Normalmente, o Ricardo Neto, as pessoas costumam avaliar se um ministro do Supremo é tecnicamente preparado, né, pessoas comuns costumam avaliar se um ministro do Supremo é tecnicamente preparado pelas decisões. Então, por exemplo, se vamos pensar que dentro do senso comum, uma pessoa perceba que um determinado ministro do Supremo foi contra o ex-presidente Lula e ela gosta do Lula, ela vai achar que ele é despreparado. Em contrapartida, a pessoa percebe que aquele ministro do Supremo é a favor do Lula, ela, não, é preparado, porque é a favor do Lula. Mas não é bem assim. O que acontece, Ricardo Neto, é que nós temos no Brasil, nós temos várias coisas que a gente chama de fontes do direito
E, lógico, as ciências jurídicas conhecem algumas fontes do direito e, além da ciência jurídica, a doutrina, que é uma das fontes do direito, no final das contas, ela conhece outras fontes do direito. Então, quando você me pergunta se o TOEFL é tecnicamente preparado, eu vou te responder de uma forma, assim, bem simples, né? Primeiro, além da história acadêmica da pessoa, espera-se que a pessoa tenha também escrito alguns livros. Por exemplo, eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, principalmente que o Alexandre de Moraes é um ministro que participou do golpe de Estado e ele chegou ao STF através dessa participação dele num golpe de Estado e tal. Político do PSDB, claro, assim, obviamente, tem nem o que discutir esse assunto, mas o cara tem uma história Ele tem uma história no mundo jurídico, né? Eu não gosto dele, mas ele tem uma história no mundo jurídico. O cara escreveu livros, né? Mostraram umas frases plagiadas no livro dele, mas isso aquelas frases não me incomodam, porque eram frases básicas, né? Mas ele foi desenvolvendo uma carreira jurídica e etc. E aí, quando a gente pensa em todos os ministros que estão no STF hoje, todos eles tiveram essa história como cientista jurídico, escrevem livros, se aprofundam no assunto. Quando a gente pensa na questão do Sérgio Moro, e aí eu explico por que eu falo dessa questão das fontes do direito, o Sérgio Moro ele desrespeita coisas básicas do mundo jurídico, como fontes do direito, né? Fontes do direito, Constituição é fonte do direito, a lei, ela é fonte do direito, né? E tem todo o ordenamento jurídico, começa lá na Constituição e vai descendo e aos poucos até chegar também em normas, como o Bolsonaro quer modificar normas aí de segurança do trabalho, está lá embaixo, bem abaixo das leis, né? Isso tudo é fonte do direito. Então espera-se de um magistrado que ele utilize corretamente as fontes do direito. E no final das contas, dentro das fontes do direito, a gente tem a doutrina, né? A doutrina é feita pela comunidade científica do direito. O que é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro, ele é um juiz popstar, que é bem diferente de ser um grande jurista. Juiz popstar é uma pessoa que fez um grande feito para um veículo de imprensa e a partir desse grande feito ele conseguiu popularidade e essa popularidade dele cria uma impressão na cabeça das pessoas que ele é um grande jurista. Uma coisa é bem diferente da outra, muito diferente. Vamos pensar aqui. E olha, eu não estou fazendo essa crítica para diminuir a pessoa. Eu tenho total respeito, principalmente porque é um grande progressista, é uma pessoa que poderia ter ido para o oba-oba do lado do Bolsonaro, mas não, ficou do lado do Brasil, então é uma pessoa fantástica. Mas vamos nos perguntar, o Júnior, irmão da Sandy, é um grande cantor? A Vanessa Camargo é uma grande cantora? Por que eu estou perguntando coisas que parecem que não tem absolutamente nada a ver com... o Felipe Dilon é um grande cantor. Eu estou perguntando coisas que parecem que não tem nada a ver com assunto político. Por quê? A partir do momento em que o pai da Vanessa Camargo injetou uma quantidade monstruosa de dinheiro na carreira dela, ela começou a aparecer na televisão, ela conseguiu fãs e ela passou uma impressão de que ela é uma grande cantora. O Júnior, ele é uma pessoa que sempre acompanhou a Sandy, uma gigante na voz, mas ele nunca foi um bom cantor. O Felipe Dilon, ele é uma carreira de resultado negativo. A família dele investiu mais dinheiro nele para tentar fazer ele fazer sucesso do que ele conseguiu de lucro com a carreira dele de cantor. Eu estou dando esses exemplos porque se você chega no senso comum e pergunta sobre essas pessoas, eles obviamente, né, o povo obviamente vai falar que eles são mestres da voz. Ah, não, o Júnior é super cantor. Por quê? Porque existe uma percepção popular de que ele é um super cantor. Ah, a Vanessa Camargo é sucesso, vão falar que tem até sucesso internacional. E assim por diante, pessoal. E assim a coisa vai seguindo dessa forma. Porém, no que diz respeito às ciências jurídicas, a gente não pode confiar o STF a um Júnior da voz, né, uma Vanessa Camargo da voz,
ou até mesmo um Felipe Dilon. Não é o fato deles terem conseguido uma certa popularidade que vai dizer que eles realmente são proficientes naquilo que eles fazem. Primeiro, ponto número 1. O povo não tem condições de avaliar o que eles fazem, porque o povo não sabe fazer aquilo. Então, como o povo não é completo de profissionais da voz, né, de cantores profissionais, o povo não tem condições de avaliar se eles são bons ou se eles são ruins. Isso acontece com os juízes. O povo não tem condições de avaliar se o Moro está dando uma sentença correta, se está de acordo com a lei, se não está de acordo com a lei. O povo simplesmente pensa, eu não gosto do Lula, viva o Moro, eu gosto do Lula. Moro é um babaca, né? Então é mais ou menos assim. Então como que funciona a escolha de uma pessoa tecnicamente preparada, Ricardo Neto? Não é necessariamente o fato dessa pessoa ter tido uma grande projeção na mídia por estar perseguindo um ex-presidente da República que fala que esse cara é preparado. E outra coisa, não é o fato de você ter uma crítica contra outro que está lá que justifica você colocar um ruim. Isso é completamente patético, esse modo de pensar. Por exemplo, vamos pensar naquilo que quase todo mundo conhece um pouco, né? Que é a Seleção Brasileira de Futebol. Vamos pensar na Seleção Brasileira de Futebol. A seleção, ela é obviamente uma seleção de melhores jogadores, mas a gente sabe que os melhores não estão lá. Tem uma política por detrás disso. Aí vamos imaginar que a Nike está investindo no jogador X, que por enquanto não é um grande jogador, mas a Nike está investindo nele. Então a Nike faz uma pressão para ele ser convocado para ser titular na seleção brasileira. Aí ele está lá na seleção brasileira fazendo um monte de coisas erradas e não está jogando bem. Você não pode vir com o argumento de que a seleção tem que chamar outro ruim porque aquele lá é ruim. Não é assim, é a seleção dos melhores. O STF é a seleção dos melhores. Você não pode fazer uma crítica contra aquilo que você não concorda e falar que porque tem um lá dentro que você acha que não é bom, justifica colocar o Sérgio Moro, que qualquer um dentro do Brasil sabe que é um juiz político. E outra coisa, né, isso é importante, todos os ministros do STF, todos os juízes são todos políticos. O ser humano é político. Então isso é muito importante. Tudo bem que o caminho para um juiz de primeira instância, ele é um pouco mais árduo, que é o concurso público, e o caminho para um juiz de instância superior, às vezes, pode vir por indicação. Mas é tudo política, é tudo política. Agora, o Moro, ele pode ter conseguido fazer sucesso, né? Vamos lembrar Vanessa Camargo, vamos lembrar do Júnior e vamos lembrar do Felipe Dilon. Eles conseguiram fazer sucesso, mas eu pergunto para vocês, será que se eles fossem avaliados por uma sabatina de cantores, de verdade, eu não estou falando de cantores que conseguiram fazer sucesso, estou falando de pessoas que realmente entendem de voz, entendem do assunto canto. Será que eles seriam aprovados? Né? Claro que quando a gente pensa nessa questão aí de voz, o povo não entende, o povo não sabe avaliar, e a partir do povo não saber avaliar, o povo vai olhar e vai imaginar que aquele camarada ali é bom, né? Tá uma câmera, né? A câmera da Rede Globo. Mas e no final da fritada dos ovos? Será que eles são bons? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Mas existem pessoas que são desconhecidas, que não estão na tela da Globo, mas fizeram todo um percurso de preparação, tanto jurídica quanto para canto, mas não fazem sucesso. O STF não é para pessoas que fazem sucesso na população. Fazer sucesso na população é fazer aquilo que interessa às emissoras de televisão, porque as emissoras de televisão vão fazer um oba-oba com aquela pessoa que falou aquilo que as emissoras gostariam que fosse dito. Então, é completamente diferente de ser bom. Então, é esse ponto aí que eu te peço para refletir. Recaval Marduk. Léo, falamos outro dia sobre parlamentarismo. Não teríamos maturidade, sim. Mas questões como mudança na Previdência, não haveria antes um plebiscito, como no caso do Brexit na Inglaterra? Não, Recaval. Não. O que acontece é o seguinte. Quando estamos vivendo numa democracia, a questão de ter ou não plebiscito, ela pode seguir 2 pontos. Vamos pensar que existe uma insegurança nos políticos, no caso do Brexit. Qual foi a promessa? Deixa eu contar para você um pouquinho do caso do Brexit, para você entender como que foi esse caso do Brexit.
O caso do Brexit foi só política, foi bolsonarismo, o caso do Brexit. Na reta final, o David Cameron ele estava contra o Brexit, que alguns falam Brexit, outros falam Brexit, né? Tem várias formas de falar isso aí, mas enfim. Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: o David Cameron ele aproveitou o assunto imigrantes para fazer uma promessa de campanha. A Inglaterra estava rolando as eleições na Inglaterra, muitas pessoas criticando o fato de que alguns países europeus estavam em dificuldade financeira e por isso as pessoas estavam indo para a Inglaterra e tomando emprego de ingleses. E a partir daí, ou seja, os ingleses votaram pelo Brexit por serem contra o livre mercado de pessoas. Para vocês terem uma ideia que o livre mercado ele é repudiado na Inglaterra. A Inglaterra entrou em desespero com o livre mercado de mão de obra. Aí eles votaram pelo Brexit. O David Cameron lançou esse plebiscito do Brexit porque ele fez essa promessa e ele fez todo esse oba-oba durante a sua campanha eleitoral. Então o David Cameron fez todo esse oba-oba, chega na hora ele teve que cumprir. Só que o Brexit é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, como era... Da mesma forma que era absurda a possibilidade do Bolsonaro ser eleito no Brasil, o que você imagina, gente? Isso não é uma teoria minha, isso é uma teoria de Freud, que é a projeção. Você costuma ver o resto do mundo com seus olhos. Então um político, uma pessoa que, igual o David Cameron, que se formou, me parece que em Oxford, chegaram lá no topo da educação inglesa, a percepção natural que ele tem é de que, olha, não faz a menor lógica imaginar que o inglês vai votar para a Inglaterra, para o Reino Unido, né? Que o britânico vai votar para a Grã-Bretanha sair da União Europeia. Não faz sentido nenhum. Então, o David Cameron, que usou essa bandeira de falar mal de imigrantes para conseguir votos para o Partido Conservador, ele teve que cumprir essa promessa. Então fizeram esse plebiscito do Brexit. Esse plebiscito do Brexit, ele realmente foi menosprezado, porque é aquela coisa, dentro do Brasil, nenhuma pessoa sã imaginava que o brasileiro seria tão bizarro a ponto de ele eleger o Bolsonaro. Se tinha uma coisa que todo mundo que pensava um pouquinho mais tinha certeza, é que qualquer um ganhava do Bolsonaro. As pessoas ficam hoje falando comigo, me zoando, né? Os eleitores do Bolsonaro que sobraram, eles ficam me zoando, fizeram um vídeo me zoando por causa disso, colocaram várias pessoas falando a mesma coisa, que o Bolsonaro jamais seria eleito. Ninguém imaginava a possibilidade da nossa sociedade ser tão pouco inteligente a ponto de eleger o Bolsonaro. Mas ele foi eleito. Assim como lá na Inglaterra, eles tinham certeza de que o Brexit não seria aprovado. Aí foi aquele colapso depois que o Brexit foi aprovado. Então você pergunta sobre esse caso do plebiscito. Isso é uma previsão constitucional. A única coisa que obrigaria o parlamento, no sentido de chamar um plebiscito, é se houvesse uma previsão constitucional, uma previsão anterior. Por exemplo, vamos imaginar que o Reino Unido, quando ele fez essa adesão à União Europeia, dentro do projeto de adesão estava que a saída estaria condicionada a um plebiscito. Pode ser que sim. Vou dar um exemplo de um plebiscito constitucional. A Constituição de Minas Gerais, ela estabelece que a única possibilidade de privatização da CEMIG é após a consulta pública a partir de um plebiscito, que seria um referendo, né? Faço primeiro. A diferença plebiscito é quando o povo decide antes para o parlamento escrever a norma depois. O referendo é quando o parlamento escreve a norma e manda, no final das contas, para o povo só decidir se sim ou não, como o caso do referendo das armas. Já estava tudo escrito e o povo só vai decidir sim ou não. Então, no caso do Brexit, o que aconteceu, eu imagino que você tanto pode chamar de plebiscito quanto de referendo, né? É plebiscito porque o povo decidiu e agora que eles estão testando aí as regras do jogo. Mas é referendo, porque a única coisa que seria decidido pelo povo é aquilo que já tinha sido decidido antes pelo parlamento, que vamos sair ou não. Mas, assim, saindo dessa parte teórica, indo direto ao assunto,
A única coisa que obriga a existência de um plebiscito é uma previsão constitucional. A gente teve na nossa Constituição, no ato de disposições transitórias, a gente teve a necessidade de um plebiscito para perguntar, né, um referendo para perguntar para o povo se o Brasil seria monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Só isso. Depois disso, o único plebiscito que a gente teve foi o das armas. Por quê? Os parlamentares, eles sabem o resultado do plebiscito. Então, eles não colocariam o plebiscito como requisito. Por exemplo, reforma da Previdência. É claro que quem quer aprovar a reforma da Previdência sabe que o povo votaria contra. Então, jamais eles vão aceitar um plebiscito. E, obviamente, quem é contra a reforma da Previdência, assim como o PT fez durante a reforma trabalhista, estava forçando o plebiscito. Não, se vocês acham que o povo quer essa reforma trabalhista, vamos fazer um plebiscito, né? O PT foi muito democrático, que o PT falou, olha, vamos perguntar para o povo o que o povo quer. Aí o Temer, a equipe do Temer fez o contrário, não vai perguntar nada para o povo, não, nós que mandamos, nós queremos a reforma trabalhista. Mas não existe uma obrigatoriedade a não ser que ela venha na Constituição. Sérgio Luz. Léo, se o Moro for indicado pelo Bozo, existe alguma chance dele ser barrado no Senado? Depende da política. Claro que existe essa possibilidade. Porque se o Senado tiver contra o Sérgio Moro, principalmente porque o Sérgio Moro pode representar uma ameaça aos políticos de partidos que não sejam partidos do PSDB, lembrando que ele veio do PSDB, pode ser que ele seja barrado no Senado, sim. É uma sabatina, o Senado pode desaprovar, assim como o próprio Bolsonaro pode cair antes disso, gente. Olha, são 2 anos, são 18 meses, né, agora. A menos que o Bolsonaro consiga, que a equipe do Moro consiga negociar uma outra queda de avião de ministro do STF, ele vai ter que esperar um pouquinho. Especialista federal, greve geral no dia 15, nível do Léo, para Bozo e Moro saberem que devem acabar esse negócio de querer acabar com este negócio chamado Brasil. Eu vou ler de novo, que foi muito bom, muito boa frase. Greve geral no dia 15, nível do Léo. Para o Bozo e Moro saberem que devem acabar com esse negócio de querer acabar com esse negócio chamado Brasil. Obrigado, especialista federal. Especialista também em poesia. Muito obrigado. Deixa eu trazer novamente aqui só para comentar rapidinho. Existe sim a possibilidade dele ser barrado? Eu não sei se seria conveniente para os senadores, porque às vezes os senadores preferem ficar do lado dele para terem uma pessoa no Senado, né? Todo mundo que votou pelo Alexandre de Moraes e lutou pelo Alexandre de Moraes, inclusive o Aécio Neves, que lutou firmemente pelo Alexandre de Moraes, hoje ele é protegido pelo Alexandre de Moraes. Então, essa questão do parlamentarismo que eu gosto muito, tá, Recaval? Não pense que o parlamentarismo obriga ao plebiscito, não. As regras do jogo, elas são escritas na Constituição. Então, se o Brasil passasse para parlamentarismo com a atual Constituição, não teria exigência nenhuma de plebiscito para absolutamente nada. Olha, gente, para vocês terem uma ideia de como que no Brasil as regras elas são descumpridas de uma forma clara, a única necessidade real de plebiscito ou referendo que existe no Brasil, e é uma coisa análoga, é o voto. A única coisa que é obrigação no Brasil de consulta popular é o voto. Para driblarem essa possibilidade do povo escolher um presidente, eles prenderam um candidato. Só para vocês terem uma ideia, eles criaram a lei da ficha limpa. Olha que doideira. Muito brasileiro que não tem a percepção da pilantragem por detrás dos interesses de alguns grupos financeiros, grupos poderosos, eles não perceberam isso. A lei da ficha limpa, no final das contas, ela permite ao Poder Judiciário decidir quem pode e quem não pode ser candidato. Então, a única expressão de soberania que o povo tinha, que era poder votar e escolher quem que ia governar, agora ela é controlada pelo Poder Judiciário. Ah, não, mas criminoso não poderia participar da vida pública. Não, mas não é assim que funciona. O Aécio sempre vai poder ser candidato, porque ele nunca vai ser condenado. E já os representantes do povo mais pobre, eles serão condenados indiferente de ter ou não provas. Então, a Constituição que previa antes que o povo tinha o direito de escolher seu governante, ela já prevê uma coisa completamente diferente, porque uma lei alterou a Constituição no sentido de que agora, para uma pessoa ser
candidata, ela tem que ter uma permissão do Poder Judiciário. Ela tem que ter a ficha limpa, porque a questão da ficha limpa não é uma questão de ter ou não cometido crime, a prova disso é a prisão do Lula e a liberdade do Aécio. A questão da ficha limpa é uma questão de ser ou não amigo do Poder Judiciário. Então vamos cair na real. Se até o voto, que é a única coisa que tinha sobrado na Constituição como sendo uma expressão da vontade popular, já foi modificado esse direito do povo escolher o seu governante, porque antes do povo escolher o governante, o Poder Judiciário já pode escolher quem pode e quem não pode ser candidato, ou seja, tem um controle inicial. Claro que a gente nunca teria uma Constituição que exigisse plebiscito em determinadas coisas. Isso é uma grande ilusão, né? Nós estamos numa situação de respeito ao povo bem distante da situação da Inglaterra. Paulo Araújo fala aqui, Flávio Dino, presidente, Léo Estopa, deputado federal. Obrigado pelo carinho, Paulo Araújo. Edna Lúcia, Melo, Flavinho, você pensou que muitos querem esse privilégio, não é? Eu não sei se ela está falando do Flávio Bolsonaro. E a galera... Mário Braga, Léo, as NRs estão atreladas às normas internacionais da ISO. É exatamente isso que eu estava falando, Braga. Como que você vai falar que você vai desburocratizar? Então é só o Brasil que vai adotar normas mais brandas, né? Até uma coisa interessante que você trouxe, o Brasil, ele está subordinado à Organização Internacional do Trabalho. E essa subordinação obriga o Brasil a obedecer essas normas, né? Então as normas brasileiras, elas não nasceram no Brasil porque o Brasil tem um coração muito bom. Elas nasceram no Brasil porque para o Brasil participar do mercado internacional, ele tem que respeitar a Organização Internacional do Trabalho e muita coisa relacionada à saúde e proteção ao trabalhador está atrelado à Organização Internacional do Trabalho. Se ele desburocratizar, ele pode complicar, porque ele vai permitir o trabalho escravo no Brasil, mas vai tirar mais mercado do Brasil. E eu não acho, Mário Braga, que ele se preocupa com isso. Pode ser que ele crie essa possibilidade do Brasil deixar a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil ser considerado um país que desrespeita o trabalho, um país que promove trabalho escravo, essas coisas, mas ele vai fazer o escoamento de produção para os Estados Unidos, que é a intenção dos Estados Unidos, né? O Brasil perdendo o poder de negociar com o resto do mundo, mas os Estados Unidos vão continuar negociando com o Brasil. Então os Estados Unidos vão comprar o nosso produto, produzido sem segurança, sem saúde do trabalho, em condições análogas à condição de escravo, e vão vender nosso produto para o resto do mundo. Então, se Bolsonaro mexer nisso, sem conhecimento de causa, pode comprometer a competitividade globalizada nas empresas. Exatamente. O Brasil, ele queima o filme dele nesse sentido aí. Então, parece que é uma coisa muito simples, né? Vou desburocratizar. Igual o Bolsonaro, não, quer saber de acordo do clima, não. Hã? Aí a Europa deu o grito, ele ficou esperto. Deixa eu... Rodrigo Tiger. As investigações sobre milicianos no caso Marielle foram paralisadas a pedido do atual ministro da Justiça. Mas o cara não é contra coisa errada? Bira Júnior. Normalmente a gente se arrepende de ter confiado em alguém quando descobre que essa pessoa estava nos roubando. Mas como na família Bozo, é quando deposita. Tadinho. Tipo assim... Eu entendi. É porque normalmente a gente se decepciona com nossos amigos quando a gente descobre que nossos amigos estão roubando a gente. Mas na família do Bolsonaro eles se decepcionaram com o Queiroz, que o Queiroz fez o contrário. Numa demonstração de amor e carinho, o Queiroz fez um depósito para os Bolsonaros. Aí os Bolsonaros se decepcionaram com eles. Deixa eu agradecer as pessoas aqui pelas participações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer essa aqui, que essa aqui é legal. Essa aqui a gente já vê que o tsunami está chegando, né? Chega o tsunami quebrando o sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra do sigilo do senador Flávio Bolsonaro e de seu filho e de seu assessor Fabrício Queiroz. Também serão alvo da decisão a mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, a empresa de ambos, Bolsotini Chocolates e Café Limitada. As duas filhas de Queiroz, Natália e Evelyn, e a mulher do ex-assessor Márcia. O bicho tá pegando aí, né? Porque pra o Queiroz que tava fazendo dancinha lá no hospital, né? Tipo, eu sou amigo do presidente, né? Pro Queiroz que tava rindo da cara de todo mundo.
Eu queria saber, Mary Aparecida pergunta como seria um discurso improvisado do Bozo. É uma entrevista dele, que pega e compromete completamente toda a armação feita contra o ex-presidente Lula na hora que ele fala que o Sérgio Moro tem cargo prometido no STF, né? Então, eu acho que o Bolsonaro precisa realmente de uma assessoria, de um amigo, para ele parar de ser peteca e fazer essas idiotices, que ele não percebe que ele está sendo manipulado. Léo fala do absurdo do Mamãe Falei querer ser candidato a prefeito de São Paulo. Tá certo, Felipe Amorim, ele não tá errado, porque olha, ultimamente o Brasil tem recompensado a estupidez, o Brasil tem recompensado a idiotice. Então, se no Brasil, principalmente nas capitais, no Rio e em São Paulo, quanto mais idiota melhor, quanto mais charlatão, diria assim, mas um charlatão no sentido de prometer coisas impossíveis, né? Não é o charlatão do tipo penal, é o charlatão de prometer coisas que não podem ser realizadas, né? Que é o caso do Crivella, o caso do Dória com o Corujão da Saúde, né? Então, assim, o Brasil está recompensando muito isso. O Brasil não tem a menor condição de avaliar se algo é possível ou não, assim como o Brasil não faz questão nenhuma de cobrar depois as promessas que foram feitas. Lembrando que o Dória prometeu acabar com os radares de São Paulo, né, e saiu de lá sem fazer isso. Flávio Henrique pergunta quem é Flávio Dino. Flávio Dino é governador do Maranhão, Flávio Henrique. Ele é um governador do Partido Comunista do Brasil e é talvez hoje o governador que está tendo o melhor desempenho dentro do seu estado. No lugar de ficar gritando livre mercado, Flávio Henrique, o Flávio Dino, ele investe nos professores. No lugar de ficar chamando pessoas de vagabundas, ele investe nas pessoas. Então o Flávio Dino é talvez o melhor governador em exercício dentro do território nacional, porque o Flávio Dino tem um coração muito grande. Ele não enxerga contas bancárias, ele enxerga pessoas. Ele não vê contribuintes, ele vê seres humanos. Ele não vê governados, ele vê amigos. E eu não falo isso tão somente por admirar o governador o Flávio Dino, não, eu falo isso por conhecer, já entrevistei o Flávio Dino, ele é uma pessoa fantástica, e, assim, uma pessoa que largou a magistratura, onde o emprego é vitalício, né, passou no mesmo concurso que o Sérgio Moro, e partiu para a política para fazer aquilo que ele acredita que são coisas boas para a sociedade. Para vocês terem uma ideia, o palácio do governador, em frente à praia, no Maranhão, que antes servia a família Sarney, a família Sarney, que inclusive, para vocês terem uma ideia, o dinheiro que um trabalhador brasileiro não vai conseguir juntar durante toda a vida, o dinheiro que nós, como trabalhadores normais, não vamos ter durante toda uma vida de trabalho, era a conta de lagosta do palácio da Rosiane Sarney. Então o Flávio Dino já pegou esse palácio, em vez dele usar para curtir a vida e comprar lagosta, ele transformou no hospital para atender as crianças com microencefalia. Um trabalho fantástico, um trabalho assim, de um ser humano fantástico, aquele trabalho que você olha e fala, olha, por que todo político não é assim? Então, Flávio Henrique é um governador comunista, o Flávio Dino. Só que não é comunista, ele não emprega medidas comunistas, o Maranhão está crescendo em empresas, em investimento, em muitas coisas. Ele é um comunista de coração que, por isso, faz o capitalismo respeitar as pessoas. É fantástica a forma de governo do Flávio Dino, porque com um coração comunista, ele vai policiando o capitalismo para que o capitalismo não se autodestrua. Então, pesquise sobre ele, porque vale a pena, viu? Mani Conceição, esse é Flávio Dino. André Xavier, puxa, Léo, que informação nobre. Gente, é muito, muito importante que vocês conheçam, tá? Eu não tenho nada, as pessoas falaram comigo sobre o governador da Bahia, eu não tenho nada contra o governador da Bahia, eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio Dino e acompanho o trabalho dele há muito tempo, e acompanho uma coisa que o Flávio Dino fez sem relutar, que é defender a liberdade do Lula e lutar para mostrar para o povo que o Lula foi preso injustamente desde o primeiro momento que a perseguição começou contra o ex-presidente Lula. Ou seja, ele é um governador de um partido que não é o mesmo partido do ex-presidente Lula, e mesmo assim ele tem lutado pela verdade. Ele é um governador que tem potencial de ser presidente da República, mas ele não abre mão do Lula livre, ou seja, ele não faz parte dessa esquerda que eu falo que quer apagar o Lula para aparecer.
Olha que fantástico. O Flávio Dino, que tem o potencial de ser um dos melhores presidentes do mundo, né? Um brasileiro que tem o potencial de ser um dos melhores presidentes do mundo, porque já é um dos melhores governadores do mundo, ele não precisa apagar a estrela do Lula para ele tentar brilhar. Ele está construindo sua carreira política, é pré-candidato à presidência do Brasil e luta constantemente, assim, constantemente não, ele luta diariamente por Lula livre, ele mostra fundamentações jurídicas a respeito da prisão do Lula ter sido ilegal. Então ele é fantástico e eu vou tentar, né, todos os dias eu estou colocando um trechinho de um vídeo depois da live. Eu queria pedir para vocês que compartilhem, por favor, que eu vou tentar achar aqui e colocar para vocês, para finalizar a live de hoje, a entrevista com Flávio Dino, principalmente a parte na qual ele fala sobre a prisão ilegal do ex-presidente Lula, e aí ele explica por que ela é ilegal e principalmente falando a questão dele ser ex-juiz federal. Isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam, quem que é essa pessoa que está falando? Essa pessoa que está falando é um ex-juiz federal. Então, eu acho fantástica a ideia da gente transmitir para o povo a existência do Flávio Dino, porque ele é realmente uma pessoa fantástica e o povo precisa conhecer, né? Tem nomes, pessoal, porque eu sou, obviamente, um ferrenho defensor do Lula, mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente, na esquerda, não ficar só no PT, porque tem nomes fantásticos fora do PT, que são nomes que precisam ser destacados para que a esquerda conheça o trabalho dessas pessoas, como, por exemplo, a Jandira Fegali. As pessoas precisam ver o que a Jandira está fazendo, porque como o PT é muito maior que o PCdoB, as pessoas acabam não recebendo o trabalho fantástico que a Jandira faz. Então, eu convido vocês que conheçam um pouco do trabalho dela. Eu vi um discurso da Jandira protegendo o nosso sistema elétrico como sendo do povo e para não ser privatizado, que eu pensei, olha, se a gente tivesse no Congresso Nacional, vamos colocar, se a gente tivesse 350 Jandiras no Congresso Nacional, não tinha para a China, não tinha para Estados Unidos, não tinha para nada. A gente era o país mais desenvolvido do mundo e o próximo ia estar com a metade do PIB brasileiro. Porque você vê que existem pessoas no Brasil que têm coerência, que não é achismo, que realmente falam usando dados, usando coisa realmente, assim, verdadeira, pessoas que realmente são bons políticos. E aí é muito importante que a esquerda conheça toda a esquerda, que não fique só num partido. Deixa eu ver se eu acho aqui então, e agradecendo vocês pelas participações, e Dalvanice Dunning fala, concordo com você, Léo, tem muita gente boa na política, Jandira é maravilhosa, ama Jandira, olha, tem políticos, assim, tem políticos na esquerda que eles precisam ser destacados, é lógico, a gente tem pessoas no PT que são pessoas que a gente olha e pensa, como que essa pessoa tem essa, digamos que, esse ânimo de ferro de lutar pelo povo, como o Paulo Pimenta, fantástico, o Lula continua preso porque quer lutar pelo povo, né? A presidenta do PT, ela poderia ter abandonado o Lula para tentar ter um pouco de protagonismo, ela está lutando por Lula livre. Então, assim, a gente percebe que tem muitas pessoas boas no PT, mas a gente não pode fechar os olhos para os outros partidos de esquerda, porque as pessoas estão lá se esforçando também. Então, eu acho que é muito importante que o povo conheça o Flávio Dino, é muito importante que o povo conheça a Jandira, né? A Manu não está aí, todo mundo acabou conhecendo a Manu por causa da aliança com o PT, mas temos que conhecer mais pessoas do PCdoB, porque são pessoas que estão lá fazendo o máximo que elas podem por nós, e às vezes a gente pensa, só porque não é do PT eu não vou dar nem atenção, isso é muito perigoso. Nós não podemos pensar assim, não. Deixa eu ver se eu acho aqui procurei no lugar errado. Deixa eu agradecer aqui. Tatiana fala, Jandira foi no debate para prefeito com Flávio Bolsonaro, que desmaiou no debate. Jandira, que é médica, foi socorrer e o Bozo a impediu. Olha que interessante, esse evento foi muito interessante mesmo. A Jandira foi tentar socorrer o Flávio Bolsonaro, mas o Bolsonaro já sabia que era tudo armado, o próprio Bolsonaro já tinha dado a instrução que na hora que o bicho pegasse era só fingir desmaio. Aí na hora que a Jandira se aproximou, eu acho que o Flávio, o Bolsonaro pai, teve medo dela detectar que era armação. Né? Essa é a leitura que eu faço daquele evento. Eu acho assim, a Jandira falou, o Flávio Bolsonaro percebeu que era melhor não tentar responder, porque não conseguiria responder.
E a partir daí ele fingiu desmaio. No momento que a Jandira foi se aproximar dele, ele entrou em desespero, o Bolsonaro entrou em desespero porque imaginou ali que como é que fala, gente? Imaginou que ela poderia detectar que ele estaria armando, que ele estaria mentindo. Então, enfim, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês, e deixa eu agradecer aqui os comentários, pedir para vocês compartilhamentos, deixa eu ver se eu consigo encontrar essa entrevista do Flávio Dino. Deixa eu ver se está como governador, que eu lembro que eu tinha colocado... Deixa... Eu lembro que eu fiz, pessoal, um corte colocando só o pedacinho que ele fala sobre só o pedacinho que ele fala sobre esse ponto, né? Deixa eu ver o que o Zarion trouxe aqui, urgente aqui. Vamos ler. A confissão de que a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça foi um negócio. A palavra entre Bolsonaro e o ex-juiz da Lava Jato é crime. Ah, tá. Esse ponto é importante também. O PT já vai entrar com essa representação, Zarion Fernés, porque, obviamente, né, pessoal, quando o Bolsonaro e o Moro fizeram esse acordo, eles, obviamente, incorreram em crime. Crime porque, sem sombra de dúvidas, o Bolsonaro não poderia fazer esse tipo de promessa e nem o Moro poderia agir de acordo com essa promessa. Então teve aí uma modificação nas atitudes desses servidores, né? Só imaginar que o Bolsonaro é um servidor público. Teve uma modificação no comportamento desses servidores por causa dessa promessa bizarra, e isso, sem dúvidas, é crime, né? Isso é o crime de corrupção. Então, quando o Bolsonaro falar me chama de corrupto, é esse ponto aí que a gente precisa levar em conta, né? Quando ele fala, me chama de corrupto, pô, é isso aí, isso é corrupto sim, porque você negociou todo o tempo influência como presidente da República a troco da sua eleição, né? Então esse Bolsonaro aí que envergonha a gente. O Heloína Santos falando, governador Flávio Dino é ótimo. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, queria antes de mais nada, né, não está encerrando ainda não, mas eu quero fazer aqui um pedido. Quem estiver assistindo ainda e não for inscrito nos canais, por favor se inscreva, isso faz uma diferença muito grande. Quem estiver assistindo pelo Face e puder vir participar com a gente aqui, por favor, venha participar, isso faz muita diferença. E eu queria pedir para vocês nesse momento que, por favor, compartilhem essa transmissão. Eu sempre falo com as pessoas sobre essa importância da gente conhecer outros políticos, e aí eu falo com vocês o seguinte, no dia que eu vou falar com vocês sobre o dia que eu conheci o Flávio Dino, né? Eu fui com a equipe do Brasil 247. Hoje eu não faço mais entrevistas com a TV 247 porque as entrevistas ficaram como exclusividade dos veteranos. Mas naquela época, antes dos veteranos reclamarem a exclusividade das entrevistas, eu fazia entrevistas, né, no início, na minha chegada aqui no Brasil. E, deixa eu ver, parece que essa mesma camisa aqui... Não, nessa mesma não, um pouquinho diferente. E eu tive a oportunidade de entrevistar o Flávio Dino, eu achei a entrevista uma coisa fantástica, né, a participação dele, Edmar Fubino, estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo, Edmar. Eu achei fantástica a entrevista e eu passei a acompanhar o Flávio Dino depois dessa entrevista e vi que realmente ele é, sim, um grande político que precisa ser conhecido. Então eu vou colocar para vocês agora, nesse momento, a entrevista. E depois dessa entrevista entra a reprise da live. Eu peço para vocês que compartilhem e que reflitam sobre outras, não necessariamente alternativas ao ex-presidente Lula. Nossa pauta é o Lula, mas nós precisamos conhecer outros políticos, até porque no momento que a gente tiver um evento, caiu o Bolsonaro, caiu também né, por exemplo, estamos muito frágeis, né, porque eles estão lá armando o Moro para ser o próximo candidato. E se cai o Bolsonaro, e a gente vai ter novas eleições, o Lula está inelegível porque quem decide isso no final das contas é o Poder Judiciário, né? Que a gente vai fazer? Tecnicamente falando, a gente vai ter que levantar o nome, como tentaram fazer com o Haddad. Talvez se a gente começasse a conhecer os grandes nomes do campo progressista brasileiro desde já, talvez a gente poderia já saber o que fazer. Então, vamos ficar aí com a entrevista do Dino.
e logo depois eu vou repetir, vou colocar a reprise dessa live. Então, muito obrigado, pessoal, e até